Eu de entrevistador aqui do piloto e tuner Kaká Daoud, né? Quem não conhece, é uma lenda do automobilismo aí, uns 45 anos de automobilismo. Não, brincadeira. Mas o Kaká é um cara que tantos anos correndo aí e ele tem muita experiência sobre vários assuntos e até pegando bem esse assunto depois desse pequeno acidente que teve, né? Ou esse acidente do Metal e dos dois Opalas. A gente até falou de bater um papo sobre segurança, né? Isso aí. Na pista de arrancada e tu até teve pelo menos uns dois acidentes que foram exemplos ao mesmo tempo de segurança, mas também é importante entender o que aconteceu. De repente conta um pouquinho o que... Sabe o que eu acho interessante, Anderson? Tipo assim, falar para quem está assistindo, o impressionante é o quanto a segurança evoluiu, e eu até falo, tipo assim, a consciência dos pilotos também evoluíram. Até eu mesmo, quando eu sofri meu primeiro acidente de Vectra, que foi muito feio mesmo, e eu falo que eu fui salvo pelo Hans. Né? E hoje, você dá uma olhada no grid... Até explica o que é o Hans. Praticamente 90%, 95% dos pilotos usam o Hans. O Hans é aquela peça de fibra que vai, né, entre o pescoço e o capacete aqui, que ele limita... Ele tem umas tiras, é um negócio, não é um negócio feito em casa, é uma peça de segurança homologada e tudo mais, que ele limita a movimentação do pescoço. Só que o importante, isso que está consciente, a parte de segurança, tanto dos organizadores de prova e dos pilotos que já passaram por isso e podem dividir isso com os outros, é o seguinte: você fala, você põe o capacete, você põe o Hans, você está lá, só que se o seu cinto não tiver super apertado, e super apertado a gente sabe o que é super apertado. Não, entrar o apertado assim, do tipo, entra alguém, puxa o cinto que o cara fica... tipo assim, se você está conseguindo respirar ainda, não está apertado o suficiente, tá apertado, entendeu? Né? Até porque você aperta o máximo que dá e depois de um tempo, daqui 5 minutos, você vai perceber que você está confortável de novo, entendeu? Então por isso que é importante você entrar no carro, você se aperta tudo que dá, daqui a pouquinho você vai conseguir apertar de novo. Porque desse jeito é que o Hans fica eficiente. Porque... Sim. E o Hans, ele evita que a cabeça... Exatamente, ele evita que a cabeça faça assim. Só que algo interessante, cara, se você não segura tudo o cinto, na hora que o cinto frouxo, ele permite que o Hans se mova para frente. E a tua cabeça vai junto. Sim. Entendeu? E um outro fato interessante também, muita gente não se preocupa... muita gente não se preocupa. É uma coisa interessante, é que é o seguinte, tem o cinto que vai entre as pernas, no meio da perna. Os 5 pontos, né? É o quinto ponto. E aí, não quero colocar o cinto, porque aperta aqui, aquela coisa e tal. Só que é o seguinte, a primeira coisa que acontece quando o piloto bate é que você tende a escorregar e passar por debaixo do banco. Sim. Entendeu? Então, se isso acontecer, se você tiver os outros cintos apertados, você machuca toda a lateral, rim, tudo isso. Então, o cinto que vai no meio da perna, é muito ele importante. tem que estar super apertado, né? E aí entra aquelas considerações, tipo assim, como você prende o cinto no carro, entendeu? O cinto ele tem que ter um ponto de fixação super resistente. Sim. Tem que estar preso com parafuso, e tudo isso está especificado no regulamento. E o regulamento é correto, bem correto nisso. O regulamento é bem correto, sabe? O cinto tem que ser muito bem preso num lugar... Geralmente a gente solda, a gente fala orelha assim, né? Mas solda umas tiras de aço no Santo Antônio do carro e o banco também está preso no Santo Antônio do carro. Sim. Então o banco tem que estar super fixo e o cinto super fixo, tudo isso. Eu falo o seguinte, é muito seguro. E aquela vez, quando tu bateu o Vectra, para quem não sabe, não é tão velho na arrancada aí, não acompanha... Não tem 45 anos? Foi que ano foi isso? Foi em 2012, 14, uma coisa assim? 11, né? 11. 2011, era um Vectra força livre, né? Isso. E teve um problema de suspensão dianteira. Quebrou uma balança, não foi? Isso, e é exatamente o que faz o T-bone lá, que a gente fala, né? Que vira e bam, na lateral. Na hora que você vem acelerando, na hora que você tira o pé, ele faz um 90 graus e dá de frente no muro. Sim, tu pegou no final da reta aqui, no último metro do muro antes da saída. Da saída, né? Exatamente, Foi uma batida muito, muito forte mesmo. Tu te lembra a Força G que chegou a dar? Deve ter sido na ordem 4, 5G, né?
Ah, pelo não, menos. acho que de impacto não, infinitamente. bem mais, é verdade. Bem O mais. acelerômetro lê só até 6G, É. então não dá para O saber. impacto é muito mais forte do que isso, né? O impacto foi muito, muito forte. Sim, E eu fui salvo realmente né? pelo Hans. Porque uma coisa que as pessoas não se ligam é que os muros laterais são muito importantes na pista de arrancada porque eles controlam o quanto o carro vai para os lados. Então, literalmente assim, ó, o que aconteceu agora com Fontanella, Israel. é. Ele bateu no muro, bateu no outro. É um saco, arranha o carro, beleza, mas a preocupação maior é a segurança do piloto. Então o objetivo é que o carro não capote ou vai voando para outro lado, porque qualquer desestabilização ele bate no muro e meio canaliza, que nem como é que chamam? Do boliche lá, as canaletas do boliche. Tipo uma linha do boliche lá, né? Então isso daí é muito importante. Aliás, aqui no Brasil a gente tem experiência, a gente vê tanta prova sendo organizada por aí e ali, mas isso daí, o que você falou, é muito importante. O muro tem que estar colado na pista. O mais próximo possível, né? Tem que estar colado. Inclusive, não sei se você lembra nos Estados Unidos que uma das pistas que eles consideravam mais perigosas era Englishtown. Sabe por quê? Por quê? Porque Englishtown acho que tinha 23 metros de largura. Ah, Então, aquela energia de estar desgovernado para bater é muito distante. sim. Você continua, de vez de você ir limitando aquela batida, não, você consegue girar muito, caminhar para bater de frente, né? É verdade. E uma coisa também importante é essas barreiras de proteção ali, porque mesmo que um carro bate muito forte, ele não vai passar para o público, digamos assim. E aqui ainda no Velopark, se for ver, tem toda a pista de retorno e nesse lado tem todo esse faixa de grama que evita para cá, né? Exatamente. Sabe uma coisa legal, acho que é importante quem está assistindo poder acompanhar isso aí? É o seguinte, cara, como que as pessoas têm que ficar atentas com o que você deixa solto dentro do carro. Ah, é verdade. Entendeu? Porque numa batida dessa igual do Israel, tipo assim, se você tem uma bateria dentro do carro que não está super presa, o que acontece? Você vai tomar uma bateriada na cara. É verdade. Entendeu? Um cilindro de CO2, um cilindro de nitro. Se essas coisas estão soltas, na hora que bater, isso vai vir para você. E pode até ser uma chave de ferramenta, uma ferramenta. Assim. Uma chave de fenda solta. Uma chave de fenda que você bate, ela te fura. Entendeu? Então essas coisas são muito importantes, cara. Muito importantes. Isso que nós não falamos nada na parte de fogo ainda, né? E um pouco que a galera também sempre comenta sobre a frenagem é o procedimento de paraquedas. Como que você faz assim o seu procedimento de a hora certa de abrir o paraquedas, se existe um procedimento para isso acontecer, um tempo certo, como que você administra isso no caso do seu carro? Legal isso aí, Rodrigo, que você perguntou, porque é o seguinte, ó, quem me acompanha desde lá sabe que quando o Cobalt ficou pronto, na primeira prova que eu andei aqui no Velopark, eu bati o carro, e eu bati por um problema no paraquedas. Entendeu? O paraquedas ele tinha um acionamento traseiro pneumático através do CO2. O CO2 estava desligado por um descuido. Na hora que eu acionei o paraquedas... Mas era um CO2 separado do boost controller? Era um CO2 só pro... porque essa é uma outra tática, né? Depois é que nós ficamos aprendendo. Até podemos... Era um cilindro pro paraquedas e um cilindro pro boost. Sim. Aí depois eu fiquei sabendo, não, o que todo mundo faz? Usa o mesmo cilindro pro paraquedas e pro boost. Porque se não tiver CO2, não tem pressão de turbo. E aí você está devagar. Então o risco diminui muito. Sim. Entendeu? Mas lá era separado e eu bati por causa dele. O que acontece? Eu no meu carro, quando você tem muita velocidade, você abre o paraquedas, até você perceber que o paraquedas não abriu, se você não estiver freando, você vai consumir muito espaço da área de frenagem. Porque isso é uma coisa, né? Eu por exemplo, eu nunca andei um carro, eu pessoalmente nunca dirigi um carro desses com paraquedas numa pista. Quanto tempo demora assim de tu sentir que... onde é que tu puxa o paraquedas e onde é que tu sente que ele abre? No meu caso, por exemplo, eu puxo um pouquinho antes dos 400 metros. Tá? E eu sinto o pum, que é bem forte. No meu caso, são 2 paraquedas. Eu vou te falar que é pelo menos uns 50, 100 metros. Então poderia até puxar antes, teoricamente. Eu poderia até puxar antes. Com certeza, porque eu sinto ele... Sinto, tá de pé no fundo, puxa. Só que você tem que considerar que é o seguinte, né? É muito rápido, só que consome muita pista, porque são 360 km por hora. Sim. Então você fala assim, eu puxei e já abri. Sim, mas esse entre puxar e abrir tem o quê? Meio segundo? Meio segundo eu andei 100 metros a 360 km por hora. Então realmente você tenta puxar antes para
Tem muita gente que fala, não, eu só puxo depois que eu tirei o pé, que eu comecei a pisar no freio, aí que eu puxo para não desgovernar. O que acontece muito é que a ancoragem do paraquedas no chassi, na grande maioria dos carros, está errada. Muita gente põe o paraquedas numa posição que na hora que o paraquedas abre, ele tira a traseira do carro do chão. Porque ele tem que ser mais para verdade, cima, na verdade. Tem até um estudo grátis disso na internet, eu até mandei pro Sapinho, que o Sapinho tinha esse problema, entendeu? Tava ancorado de um jeito que toda vez que abria... Na verdade, o que você tem que fazer, ele tem que fazer uma força de alavanca, não importa onde esteja ancorado. Só que tem que ter uma alavanca para que na hora que abra o paraquedas, ele vai puxar para trás e vai empurrar a traseira do carro do chão. Entendeu? E até eu achei um estudo sobre isso. Uma menina, uma americana, fez um trabalho na faculdade, o pai dela andava em Bonneville, no Deserto do Sal, com um Honda Civic. E eles fizeram um estudo certinho, mudando o ponto de ancoragem do paraquedas numa alavanca atrás e o ponto onde essa alavanca prendia no chassi. E eles perceberam direitinho, pela força G e pelo amortecedor traseiro, o que acontecia quando o paraquedas abria. E é um detalhe, ainda mais agora, por exemplo, se daqui a pouco tem um vento lateral, tu tirar a traseira do chão, aí ela fica flutuando. Totalmente flutuando. Isso. Então, pelo menos se a roda está no chão, se ele está fazendo a roda pressionar no chão, na verdade tu tem até um downforce, como se fosse um downforce. Sim. Do carro empurrando a roda no chão e ele podendo ir reto, pelo menos. Esse negócio que o Rodrigo perguntou é curioso, porque, por exemplo, no meu carro mesmo, quando eu abro o paraquedas no meu carro, dá uma sensação de segurança muito grande. Muito grande. E tanto você já teve a experiência de ver, a gente assiste na televisão, você vê que nos Estados Unidos o carro desgovernou. A primeira coisa que o piloto faz é abrir o paraquedas. Porque o paraquedas tem a capacidade de estabilizar o carro. Até é legal falar que na NHRA, por exemplo, é obrigatório ter um sistema, né, que ele percebe a partir de certo momento da pista, onde está na pista, que se o carro passou daquele momento e ele tirou o pé, ou cortou, ou tiver uma força G lateral, ele abre sozinho o paraquedas e desliga o carro. Tanto que a maioria dos carros, se tu olhar um vídeo on-board, por exemplo, do grandão andando na NHRA, dá pra ver certinho que desliga a injeção, desliga toda a elétrica do carro meio que sozinho. Isso. É o Leahy Box, né? E você sabe uma curiosidade, cara? O grandão uma vez estava contando pra mim que tem piloto porque a Leahy Box ela manda um sinal também, então a NHRA sabe, ela pode puxar os dados se você está acionando o paraquedas ou ela que está fazendo isso para você. E aí alguns pilotos, a Leahy Box vai acionar mesmo, e o cara vinha e acionava. Tanto que é curioso isso que a gente vê às vezes assiste na televisão, muito top fuel, funny car que passa quebrado devagar, passa lá no final, mesmo passa 20 por hora, mesmo assim lá no final ele solta o paraquedas. Aquilo lá é a caixa automática, tem o sensor no final da pista e abre automaticamente, né? Você aciona o paraquedas com o pé no fundo mesmo e espera dar o tranco para levantar. Já coincidiu, tipo assim, eu passo, tiro o pé e pum, paraquedas abre sozinho. Tá. Entendeu? É que você já tá tão acostumado que você já sabe até o momento que ele vai dar o... Você sabe que tem muita gente que eu já ouvi piloto, não, eu só aciono depois que eu tiro o pé. Eu não tenho nenhuma regra só vou na hora que soltar. Mas não tem, por exemplo, assim, um Turbo A, ou esses carros eles não são um pouco mais estranhos quando tu tira o pé? Com certeza. Então, quando não é um Turbo A que tu tem que esperar meio que o paraquedas abrir para te tirar o pé? Olha, por exemplo, o que eu tenho visto nos Estados Unidos teve muita batida. Aqui até tem menos, Honda, né? Porque aqui a gente tem a diferença a proporção de peso limitada, né? Então, para quem está assistindo aí, os Turbo As eles podem pesar no máximo 72% no peso da frente. Mas lá nos Estados Unidos, a SFW dele, eles têm usado até 84%, 86% do peso do carro na roda dianteira. Então, na hora que eles abriam o paraquedas, tirava a traseira dos rondinhas do chão na hora mesmo. Então, eu tenho visto que eles não têm mais aberto o paraquedas. Vários passam, pisam no freio um pouco, e aí ele abre o paraquedas. Entendeu? Só que é o seguinte, tem 650 metros para frear. Sim. Falando até um pouco desses Honda, tu viu, né, que no passado eles proibiram um beadlock só na parte de fora desses carros, né? Porque eles estavam... Beadlock é os parafusos, digamos assim... Que seguram o pneu. Que segura o pneu, porque eles estavam usando só na parte de fora e não na parte de dentro. E aí o pneu torcia todo, só que rasgava durante a passada até,
só que quando tu tirava o pé que tu precisava do ar dele, ele tava furado. Isso é um fato curioso, né? Você sabe que, tipo assim, o pneu num carro tração traseira, você poderia até murchar o pneu durante a puxada. Sim. Depois dos 60 pés, que você ia fazer provavelmente o mesmo tempo que você faz. O problema vai ser frear depois. Sim, porque o pneu ele é totalmente guiado pela força centrífuga, força do centrífuga, giro que expande ele. A calibração dele não importa, né? A calibração dele, sim, importa porque você tem toda a tração que você faz ali na largada nos 60 pés e ele mantém o carro no ar, né? Mantém, tipo assim, o chassi não fica encostado no chão. Mas depois, se o pneu murchar durante a largada, tempo você vai perceber quando freia, né? Você vai perceber na hora que freia. O Pasqualetti, acho que teve um acidente assim, né? Com o Honda dele nos Estados Unidos. Sim, foi relacionado com isso. E despregou o pneu do lado de dentro onde não tem bidlock. Sabe por que não tem bidlock do lado de dentro? Que pega na suspensão? Pega na bandeja. E é bem complicado. Você limita muito o movimento da direção. E com relação a fogo, porque esse é um dos medos, acho que o piloto sempre vai ter, que é ficar preso, inconsciente e não conseguir sair do carro, né? Qual a dica que tu dá, assim, pra quem tá assistindo, o piloto mesmo, ou quem... Cara, pode até parecer engraçado, mas eu vi uma dica do Mark Mick, que ele colocou até num grupo que a gente tá junto lá no WhatsApp, que eu achei muito interessante isso daí. É até engraçado você falar, não, quando pega fogo a primeira coisa que você tem que fazer é manter a calma. É óbvio, você tem que manter a calma. Eu sei que é uma situação que você fica às vezes muito apavorado e tudo mais. Mas ele falou o seguinte, se o carro estiver pegando fogo e o carro ainda continua guiável, entendeu? O que você faz? Você, tipo, tá pegando fogo, ele fala o seguinte, olha, tá pegando fogo, olha aonde o bombeiro tá parado. A primeira coisa... para você parar perto do carro do bombeiro, o mais perto possível, entendeu? E outra coisa, você tem que lembrar que na hora que você parar o carro, aquela chama vai vir tudo para cima de você. Então, não adianta você... Pegou fogo, você aciona o extintor e vai andando com o carro extintor acionado... E você está jogando todo o pó do extintor fora sem apagar o fogo. Então você tem que... Parei, aciona o extintor, que é o extintor acionado é o tempo de você sair do carro. Sim, porque na verdade, enquanto o carro está correndo, teoricamente tu tem um vento grande tentando apagar o fogo. Se não está apagando fogo é porque não consegue. Exatamente. E aí, se tu gastar o extintor nesse caminho, não vai ter. Na hora que você parar o carro, que o fogo vai sim tomar conta do carro de uma vez, você não tem mais o extintor. Se você às vezes parou... Eu sei que é tipo assim, não, quando pegar fogo... Mantenha calma, direcione-se para o corpo. Não é uma coisa assim, mas você tem, no mínimo, se você tem isso na consciência, você pode. Não, é uma. E executar. A outra coisa é, claro, viseira fechada, né? Assim, a maioria das pessoas, tem muita gente que simplesmente pega o carro e não fecha a viseira, né? Até é engraçado. Você teve a oportunidade. Bom, todo mundo acho que acompanhou o acidente da Fórmula 1. Sim. Que teve, né? Você viu a viseira, a foto da viseira? Não vi. Do cara? A viseira ficou assim, totalmente derretida. Não aconteceu nada com a vista do piloto. Tava de balaclava. A viseira realmente... Imagina se um cara desse está no fogo com a viseira aberta. Ele vai ficar cego, ele vai perder a visão. É óbvio. Né? Sim. Então, o fato da viseira é muito importante andar com a viseira fechada. E eu sei que é difícil, principalmente à noite, né? Porque é super fácil embaçar. Aí a dica que eu dou é o seguinte: existe spray anti-embaçante que você passa em para-brisa de carro, você pode passar na viseira e ele ajuda muito né? a não embaçar. E a outra coisa é largar uma toalha em cima do para-brisa, né? Também. Quando tá esperando a largada, assim, se estiver noite sereno, né? Porque também, obviamente, tem que ter a visão boa para fora, né? Exatamente. Agora, uma coisa sobre... Quer perguntar, Rodrigo? Não, uma coisa muito interessante que vocês... que o Kaká até comentou sobre a ancoragem do paraquedas, assim, né? Aqui no Brasil a gente tem Opala, Chevette, Gol. E eu entendo que cada modelo de carroceria acho que deve ter um tipo de ancoragem diferente, né? E se isso tem um cálculo para fazer, para achar esse ponto, ou ele usa, como a gente vê... Eu tô vendo bastante isso, alguns ancorando na suspensão embaixo. É o pior lugar, no caso. Então, se isso... Rodrigo, um cálculo... Na verdade, existe um cálculo. Toda vez que você ancorar ele para baixo da altura do centro de gravidade,
a traseira do carro vai subir. Toda vez que você ancorar acima do centro de gravidade, a tendência da traseira é descer. Só que, às vezes você fala, mas eu não tenho como ancorar isso. O fato de você fazer é simples. Imagina, vamos ver se o pessoal consegue entender o que eu estou falando. Imagina o formato de um anzol de pesca. Ele é assim, não é? Então você fala, mas eu só consigo sair no gol lá embaixo no para-choque. Só que se você fizer aqui, está embaixo no para-choque. Se você fizer uma curva assim e ancorar um pouco em cima da curva, na hora que o paraquedas abre, a tendência é puxar. É como se estivesse em cima, no ponto. Na parte de cima e fazer e torcer isso daí. É como se fosse uma alavanca. Como se fosse Se ele fizer aqui, a hora que ele ancorar em cima, a hora que ele vai fazer a alavanca para baixo. Ele vai fazer a alavanca para baixo e ele vai puxar a traseira do carro para baixo. Teoricamente não importa. Mesmo estando preso lá embaixo do carro. Porque teoricamente não importa onde é que está preso, importa é o ponto. Pode fazer assim um tubo assim. Isso, o ponto onde ele vai estar no carro. É, o ponto que sai o cabo, né? Exatamente. E a outra é ser forte, né? Não arrancar, bem soldado, porque tu pensa o seguinte, aquilo ali vai ter que segurar uma pancada violenta, né? Violenta. Sim. Então, e às vezes tu pensa, não, aguenta, mas tem que pensar que aquilo ali tem que aguentar por 5, 10 anos. Né? Isso. Então, e até revisar, né? É uma das revisões, assim, revisar a solda, revisar o ponto de segurança. Isso que você falou é interessante, Anderson, porque tipo assim, você já viu, por exemplo, no meu carro, e nós já até presenciamos suporte saírem. Mas é o seguinte, o ponto de ancoragem do paraquedas tem que ser um lugar muito forte. Sim. Muito, muito forte mesmo. Então a gente vê agora nos chassis mais novos, pessoal, tanto os Opala, Chevette, Gol Força Livre, que a gente puxa cano direto do Santo Antônio mesmo para manter essa segurança, né? Manter um lugar bem rígido. Né? E outra coisa que também é o seguinte, se o carro depende de paraquedas para parar, ele tem que ter 2, né? Porque, tipo assim, se um falhar, não pode contar com a sorte de ele não poder falhar. Então, aquela questão, muita gente, mas para que 2 paraquedas? Porque o cara poderia parar com um, mas tem que ter uma redundância. Né? Redundância, tipo assim, até a gente que é uma característica do Brasil, as pistas talvez um pouco mais curtas e tudo mais, a gente sim tem que se preocupar muito com isso aí, porque não dá para contar com a sorte do paraquedas abrir. Não tem jeito. E uma coisa que a gente diz também, é sempre todo mundo que está nesse esporte está sujeito a isso, né? Faz parte, digamos, de uma certa maneira, mas a segurança que está hoje aí é altíssima, né? Acidentes fatais, digamos assim, em geral são um erro muito grave, e esses erros muito graves estão diminuindo muito, né? Então hoje na verdade até um negócio, até meio parecido com um acidente de aviação, né? Tipo assim, ele é fatal porque teve uma série de erros consecutivos. O paraquedas não funcionou, a pista era curta, não tinha resgate e não sei o quê, o cinto estava solto. Nunca é causado por um problema só. Então é legal assim que acho que os pilotos estão com a consciência cada vez melhor, a organização, confederação, a pista. E às vezes um papo desse é legal porque explica para as pessoas, porque de repente tem um monte de gente que não está aqui correndo, mas o cara corre em outra pista, ou entende, e às vezes até dá para pegar esse trecho aqui, depois publicar e pegar trechos assim e falar, porque às vezes é uma dica simples, esse negócio de puxar o extintor só quando parou o carro, procurar onde é que está o bombeiro, é simples, mas é uma coisa que tem que estar treinada. Né? Cara, agora tipo assim, uma coisa que eu acho muito importante, se eu tivesse que elencar quais são as coisas mais importantes para a segurança, sabe? Como que o banco está fixado no carro. O banco tem que estar muito bem afixado no chassi do carro, no Santo Antônio do carro, entendeu? E o cinto de segurança. Tipo assim, melhorou muito. Eu tenho certeza que melhorou muito, mas eu ainda vejo muito piloto com cinto de segurança frouxo, que na cabeça dele ele acha que está apertado. Não, tá bom, tá apertado, olha aqui, ó. Mas é interessante essa sua colocação do banco, porque eu já vi vários acidentes acontecerem de carro chegar até a capotar e depois você vai ver o carro como que ficou, você vê o banco totalmente torto e fora da posição, porque o banco entortou durante essa rolada. Vamos continuar depois desse papo aí, porque agora já tem outra programação aí. Queria agradecer vocês, o papo tá sensacional e já vai liberar a pista agora. Legal. Mas a gente vamos marcar ainda, ver se amanhã a gente volta num papo desse. Tá todo mundo gostando nos comentários aqui, vocês estão de parabéns pelo papo de vocês aí. Muito obrigado. Valeu, obrigado a todo mundo. Vamos torcer aí.